A entrada na adolescência traz para o jovem e para as famílias um momento de transição, de transformação. Muda a relação, o jovem passa a ter referência nos amigos, mais do que nos pais, que até então eram suas referências maiores, afetivas, emocionais, e eles buscam o grupo. E vão se identificando com as pessoas jovens como eles. E a família passa a ter um outro lugar. O afeto se manifesta para a família e com a família já num outro momento, num outro lugar. Isso assusta as famílias, porque é como se estivesse perdendo aquele filho tão pequeno e que, de uma certa forma, dependia tanto deles. Então, tem uma fase de transição para o jovem e para as famílias. Então, tem uma dor, tem uma perda, mas que também é importante entender o ganho que se tem nessa relação. É um momento rico, é um momento de transformação, é um momento de descoberta, tanto para os jovens, tanto para os filhos, como para os pais. Nesse momento, na adolescência, muda a forma da atuação da família diante desse filho. Primeiro, porque eles começam a arriscar, eles começam a buscar os grupos, eles vão sair sozinhos, eles vão começar a descolar da presença física que até então era muito forte. E, nesse momento, as famílias precisam estar perto dos filhos e estar mais distante dos filhos. É como se quando o filho começa a caminhar, que você deixa ele ir, mas você está ali atrás para ampará-lo e para dar segurança para ele. E ele vai cair, e você vai ajudá-lo a levantar. A relação de controle, ela deveria ser modificada ou não existir desde sempre, porque o controle não vai ajudar o filho, o jovem, a se tornar um sujeito autônomo. Diferente do que a gente pensa, a autonomia que não se traduz em independência, independência é a criança poder caminhar, é a criança cuidar do seu material, o jovem, o adolescente, e a autonomia é um sujeito que vai se construir, se responsabilizando pelas suas ações, se autorregulando e sempre comprometido com ele e com os outros. Então, a construção da autonomia é fundamental para essa relação. Uma coisa é o controle e a outra coisa é uma relação vinculada à confiança, ao afeto, e entender que confiança e afeto também se traduz em limite, que é um dos fatores que vai constituir esse jovem num adulto mais respeitoso e ético. O controle é você querer saber e controlar tudo que o seu filho faz, mesmo quando ele pode fazer sozinho ou pode se responsabilizar pelo que faz, ter consequências. Quando isso acontece, eu estou acolhendo. Quando o filho erra, comete algum erro, eu estou perto para te ajudar, para te orientar, para te dar carinho, para te dar firmeza quando necessário. Isso é poder estar acolhendo os momentos de transição que os filhos vão passar. Outra coisa é eu controlar tudo, controlar com quem ele anda, com quem ele não anda, com quem eu quero que ele ande, é fazer escolhas por ele, interferir na possibilidade dele poder construir as suas próprias escolhas. Bom, as situações de conflito na adolescência elas vão ocorrer, não tem como, e elas precisam acontecer, porque esse jovem precisa experimentar. O que vai predominar nesse momento? Diante do conflito que se traduz no conflito que é familiar, diante de alguma ação, né? A gente precisa ter a certeza e reafirmar o conflito, ele é necessário para a constituição do sujeito em qualquer fase. E na adolescência, os conflitos que vão surgir, eles são fundamentais para que a família possa reafirmar os valores que ela trouxe desde lá da infância para o seu filho, e é o momento dela reafirmar esses valores. E muitas vezes o que acontece, na maioria das vezes, é um momento de fragilidade para ambos, tanto para a família
quanto para o jovem. O jovem porque está experimentando um novo momento na sua vida. E a família porque não sabe lidar, nunca teve um filho adolescente, como nunca teve um bebê. E a gente também vai precisar se reiniciar ou se reinaugurar como família. E que vai sustentar essa relação e poder transformar o conflito numa relação afetiva e afetuosa é a clareza dos limites e dos valores da família. É assim, o que mais angustia as famílias quando os filhos se tornam adolescentes é justamente a perda do controle, né? Essa infância, ela dá para os pais e mães essa ilusão de que eles estão controlando tudo. E ao chegar na adolescência, essa construção de uma nova identidade, esse distanciamento deles, eu acho que é o que traz mais angústia. Esse sujeito que eu conhecia muito bem, que o gosto era muito próximo ao meu gosto, né? E que fazia as opções muito parecidas com as minhas, né? Que tentava me atender o tempo todo, na entrada da adolescência é o oposto. Esse sujeito, na busca da construção da sua própria identidade, né? De individuação, ele vai cada vez mais se opondo a esses pais, né? Então, acho que talvez seja mais difícil na entrada da adolescência para as famílias, para os pais, pai, mãe, é justamente perceber que esse sujeito não está tão aderido a nós e está fazendo uma construção que é mais individual, que é mais singular e muitas vezes contrária naquele momento àquilo que a gente gostaria. Eu acho que tem um momento que é muito interessante da adolescência, que é quando a gente, pai e mãe, começa a desconhecer o filho e a filha, né? E a gente tende a dizer assim, eu conheço muito bem meu filho, conheço muito bem minha filha, até entrar na adolescência. Porque a adolescência é a fase de experimentação. E nessa busca da construção de uma nova identidade, da sua própria identidade, a primeira coisa que o sujeito faz é se diferenciar do pai e da mãe. Então, aquilo tudo que a gente entendia, que a gente conhecia, até porque quando são crianças são muito parecidos a nós, a gente começa a perceber que não é mais assim. E eu acho que isso traz muita dor, muita dor. E eu acho que é por isso que o pai, a mãe, o responsável de um adolescente, tem que também se construir enquanto pai e mãe responsável de adolescente. Porque se ficar nesse lugar de pai e mãe da criança, vai ter muita dificuldade e, consequentemente, vai trazer muita dificuldade para esse adolescente, né? Então, acho que talvez seja essa maior dor, perceber que a gente não tem esse controle todo. E aí eu avançaria, né? Porque não é só esse controle, quando a gente se torna também esse objeto, né? Esse objeto da agressividade dos nossos filhos e filhas, né? Se até então nós éramos amados incondicionalmente, parece que tudo que nós fazemos a partir desse momento é errado. É algo que não deveria, inadequado, né? Eles trazem muita inadequação, como se nós desconhecêssemos tudo, né? E que eles sim trouxessem uma verdade. Então esse encontro ele é muito tenso, esse encontro é muito difícil para o pai e a mãe. É muito difícil eles entenderem esse processo, entenderem isso enquanto um processo, não ficarem agarrados naquele pai e mãe ou naquele filho e filha que eles tinham na infância, que era muito mais confortável. O que é mais importante é a gente entender que tipo de presença esse adolescente precisa do pai e da mãe, né? Dos pais. A gente tende a fazer, né, contrário ao que fizeram conosco, principalmente se a experiência foi ruim. Então eu acho assim, que tipo de presença esse sujeito precisa vai ser construído na relação com esse sujeito. Porque eu acho talvez o maior equívoco que nós temos, né, quando a gente pensa na questão da formação e da educação, é a gente fazer aquilo contrário que fizeram conosco e que a gente não gostou. E talvez esse sujeito precise algo muito parecido com aquilo que nós tivemos e não gostamos. Então, assim, eu acho a presença sempre muito afetiva e muito de escuta, mas também podendo fazer a leitura desse sujeito e ver o que ela precisa, e não o que eu precisei nessa idade. Quando o responsável, o pai e a mãe conseguem se distanciar a esse ponto, eles conseguem ajudar os sujeitos. Caso contrário, estão ajudando a si mesmos, né? Eles, na verdade, estão fazendo o que eles gostariam de ter tido e muitas vezes não estão enxergando o que o filho e a filha precisam. A relação familiar é uma relação muito delicada, né? Ela, para ser uma relação de acolhimento e não de controle, isso é uma construção que vai desde pequeno, né? Eu acho que um grande problema que nós temos hoje é a gente tratar nossos filhos e filhas como príncipes e princesas, né? Então, assim, em algum momento a gente faz tudo para eles e elas, e em determinado momento a gente entende que eles cresceram, a gente começa a querer que eles façam coisas. E eles resistem. Eles resistem porque eles estão acostumados a, na verdade, receber e muito pouco acostumados a dar.
Então eu acho assim, a gente precisa cuidar do sistema família. A gente precisa fazer que essas crianças, desde pequenas, se comprometam com a família, se comprometam com tarefas para essa família. Cuidem do pai e da mãe, assim como os pais cuidam dos seus filhos. Eu acho essa construção do cuidado, né, esse incentivo do cuidado, faz com que esse sujeito possa, inclusive, se fortalecer e possam depois reproduzir-se em outros sistemas aos quais eles vão pertencer. Um desses é a escola, né? Então, acho que a gente precisa, enquanto família, fazer com que esses sujeitos se sintam pertencentes e ativos dentro desse sistema familiar. Quando eles estão fazendo, e essas são coisas muito simples, né? Que parece muito difícil para algumas famílias. Seu filho está conseguindo arrumar a cama, está conseguindo colocar os pratos e talheres na pia, está conseguindo lavar, está olhando para você de forma empática no dia que você chega um pouco mais cansado ou cansado, falando, deixa que eu te ajudo, ou não. Ou isso não existe na família. Ou nós estamos sempre prontos a fazer e eles a receber. Então eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco nessa dinâmica, pensando que o que a gente faz na família é, na verdade, um microsistema, e que isso vai ser depois alargado e vai ser reproduzido em outros espaços que esse sujeito vai estar e vai pertencer. Eu acho o primeiro conflito, né, quando a família tem um conflito envolvendo o seu filho adolescente, ela primeiro vai ter que olhar para ela, né, porque a tendência nossa é proteger. E é claro que a gente tem que proteger nossos filhos e filhas, mas às vezes a proteção não é necessariamente o acolher integralmente aquilo que está sendo trazido, mas sim poder entender o processo e poder entender que esse sujeito está em fase de experimentação e essas transgressões ou essas situações podem ser justamente coisas que a gente não deve proteger. A gente deve pontuar e deve, inclusive, trazer nossos filhos para a reflexão e até a reparação, dependendo do que for. Então, eu acho assim, como é que a gente protege nossos filhos? A gente protege nossos filhos trazendo a realidade, ensinando que eles devem conviver com as diferenças. Mais que conviver, devem respeitar, devem aprender com as diferenças, né? Isso a gente, desde o início, faz em casa, né? Não adianta, se a gente não tem essa prática em casa, é difícil o nosso filho e nossa filha poder ter essa prática fora da casa. Felizmente, nós temos uma sociedade, temos uma escola, temos outros espaços onde esses sujeitos possam conviver com outros sujeitos também na mesma faixa etária, onde eles vão aprender coisas que às vezes não conseguem aprender na própria família, né? Então, a gente não está também sozinho. As outras famílias, as famílias dos amigos dos nossos filhos, também educam nossos filhos. Então, acho que pensar nesse processo, como é que a gente protege, eu acho trazendo, primeiro, esse código que regula uma sociedade como um código importante, né? Um código que deve ser cuidado para que a gente possa viver coletivamente. Porque às vezes a gente tenta proteger nossos filhos, que cria regras paralelas, mundos paralelos, que na verdade não ajuda esse sujeito a se inserir na sociedade, mas sim, cria mais dificuldades. Eu acho sempre com muito afeto. Eu acho muito afeto e muita escuta, porque escutar não significa atender. Eu acho que isso às vezes tem uma confusão nossa de adultos, pais, que escutar significa atender plenamente nossos filhos e filhas e não frustrá-los. Escutar é entender como esse sujeito pensa, é entender como esse sujeito constrói todo um pensamento e uma construção lógica para defender aquilo que ele sente, aquilo que ele está percebendo, mas não necessariamente aquilo se configura enquanto verdade ou deve ser atendido. Então, está também preparado para não atender. Eu acho que as famílias devem aprender a frustrar seus filhos e filhas, porque a gente está num processo diferente, a gente quer evitar qualquer tipo de frustração para os nossos filhos e filhas. E a vida é frustração também, então a gente precisa também ensinar isso para eles. E para a gente ensinar isso para eles, a gente precisa também, internamente, entender isso.